Saudações a todos vocês que acompanham aqui o canal do Conde. Hoje vou trazer para vocês a Renata Dias Barbosa, cientista política. Ela escreveu um artigo no site 247 sobre a questão da mineração em Minas Gerais. A Renata é mineira, né? Vocês vão perceber pelo sotaque dela que ela é mineira, mas ela tem toda a sua formação no exterior. Basicamente, ela vai completar para mim, mas a The Summer School of Latin American Economics, no Chile. Tem também, ela é mestre em gerenciamento de desenvolvimento, é assim que traduz? Na London School of Economics and Political Science. Fala para a gente um pouquinho dessa sua formação, Renata Dias Barbosa. Muito boa tarde, prazer falar com você. Boa tarde, Conde. Eu sou cientista política formada pela Hunter College, em Nova York. Meu foco de estudo foi economia, né, política da América Latina, dos Estados Unidos, da África, onde eu tinha esse interesse mesmo de ver as condições dos países em desenvolvimento, como e o que fazer para que eles pudessem ser um dia, em médio a longo prazo, um país em desenvolvimento, né? País desenvolvido. Então, isso me deu vontade de seguir na área de desenvolvimento, apesar de estar também muito concentrada com conflitos, né, na África. E eu fui fazer o meu mestrado na The London School of Economics and Political Science, a LSE, na Inglaterra. E, recentemente, eu fiz um curso de verão de economia, economia da América Latina e Caribe, da CEPAL, que é no Chile, que é da ONU, né? Perfeitamente. Então, uma formação voltada aí para as questões da geopolítica e do comércio também, né? Da geopolítica do comércio exterior. Como é que é a sua pesquisa? Você tem um mestrado, né? Qual que foi a sua pesquisa de mestrado? Eu falei justamente, eu comparei a migração no Mercosul. Como isso afetaria, né, o neoliberalismo, como ele afetaria essa questão da migração e todos os direitos, né, que seriam dados, que até então estavam sendo dados para os migrantes do bloco, né, do Mercosul. Tá. E eu fiz também um projeto de consultoria para o EDB, né, que é o Banco Interamericano, sobre impostos, né, no Equador, por que basicamente eles não conseguiam aumentar os impostos no país. Perfeitamente. Pegando esse gancho, Renata, para a gente já entrar em questões técnicas aí da cena da conjuntura internacional, a gente vinha conversando aqui em off ainda sobre essa visita do Bolsonaro ao Trump nos Estados Unidos. Você tem algumas questões da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, essa ideia o Brasil já deixou, segundo consta aqui para a gente, esse status de emergente que lhe dava aí uma série de direitos dentro da OMC, e a gente já tem aí o segmento ruralista brasileiro se queixando muito disso. Está tudo muito complicado, a cena política é um governo errático, né, que não tem um projeto explícito, parece não entender o que acontece nessa disputa, que é muito... ela é muito forte, né, internacional, por espaço no mundo do comércio. Eu queria que você comentasse justamente como é que se dá essa disputa por esses espaços, né? E como que isso pode acarretar uma perda econômica e social para o Brasil, né, se ele deixar de ocupar alguns espaços importantes. Então, é muito complicado essa situação que a gente está passando agora, uma análise muito difícil, porque o Brasil voltou ao neoliberalismo. Quando a gente pensa no neoliberalismo, a gente pensa nesse consenso de Washington, né, que o economista Williamson, ele criou basicamente 10 cláusulas, entre elas a privatização, a desregulamentação do mercado e a liberação, né, do comércio, e de FDIs, né, que seria o investidor direto estrangeiro.
Isso é muito complexo para um país que já está privatizando prematuramente, com isso ele está desindustrializando. Né? Basicamente, a gente já sabe que a chave para o desenvolvimento é a industrialização. Então, quando você vê um país que tem, por exemplo, a Vale, né, ou a Embraer, ou a Petrobras, que tem seus recursos naturais abundantes, que poderiam, primeiro porque privatizar recursos naturais é uma coisa muito complicada, e segundo, você vê que é um processo de desindustrialização que a gente está passando. Sem querer te interromper, só para te dar um dado que acabou de sair, nós voltamos ao percentual de 1947 da participação da indústria no PIB brasileiro, quer dizer, é uma coisa assim, depois você vai falar melhor aí das estatísticas, das metodologias, mas é um dado aterrorizador, né? A gente está agora entrando na contramão do desenvolvimento. A privatização te dá essa opção infeliz. Então, basicamente, querer comparar a política americana e a política brasileira em termos de neoliberalismo, quer dizer, o Brasil seguir os passos dos Estados Unidos, a gente vai voltar a um retrocesso aí muito grande. A gente vai ter um retrocesso aí muito grande. Porque a gente ainda não exporta tecnologia, a gente não é especialista em high-tech, né, basicamente. Então, o que a gente teve de conquistas na indústria, a gente basicamente vai perder. A gente vai desindustrializar. Renata, desculpa, pode completar, desculpa, você está completando o raciocínio. Sim, existe, por exemplo, na economia, inclusive está sendo um debate muito grande sobre essas mudanças estruturais. Né? A economia ela passa por períodos, por exemplo, a gente tem o setor primário, que é a agricultura, o setor secundário, indústrias, o setor terciário, né, serviços, e agora fica aquela dúvida do que vai acontecer. Se eu analisar o Brasil hoje em dia, eu acho que com a privatização, a gente vai desindustrializar e a gente vai ter que passar o ciclo todo de novo. A gente vai ter que começar esse passo. E a gente vai ver, assim, uma distância muito grande nessa ordem mundial econômica, porque os países que já estão desenvolvidos, eles vão continuar desenvolvidos. Os países emergentes, eles podem retroceder justamente para ter que seguir essa ordem de novo. Então, essa visita do Temer com o Trump... O Bolsonaro, né? O Temer... O Temer foi não preso. É tão diferente, mas só para a gente frisar. O Temer foi preso hoje, inclusive, a gente estava comentando. Do Bolsonaro com o Trump, é tão desigual, é o mesmo tema, neoliberalismo, mas tão desigual em termos de conduta de países, de alcance econômico, para que isso seja uma relação recíproca. Né? Simétrica, né? Até porque o Bolsonaro se colocou numa posição, a delegação toda brasileira, numa posição muito, talvez, a maior vexame internacional que a gente já tenha passado nesse sentido diplomático, de se submeter, de ser uma postura submissa aos americanos. Eu vou saudar aqui todos os internautas que estão acompanhando a nossa entrevista no canal do Conde. Peço a vocês para se inscreverem aqui no canal do Conde. Essa entrevista será retransmitida depois pela TV 247. Se vocês quiserem fazer perguntas para a Renata Dias Barbosa, por favor, eu vou tentar ler aqui na medida do possível. E eu queria trazer uma questão para você agora, Renata, ver se você concorda com essa tese, essa afirmação. O Brasil ele estava encaminhando para ser esse país que você destacou, industrializado há algum tempo atrás. Por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu estou me lembrando dos contratos que o Brasil estava confeccionando para, enfim, até de tecnologia militar, submarinos, caças, que são grandes indutores de tecnologia. Esse contrato com a Embraer, que agora está em suspenso, dos caças Gripen, suecos, acho que você deve ter se informado sobre isso, e agora, quer dizer, mudou completamente essa realidade. A Embraer foi vendida para a Boeing. Você tem essa cena também da base de Alcântara, que foi assinado um decreto lá, um acordo nos Estados Unidos pelo Bolsonaro e pelo Trump.
Ou seja, acho que foi interrompido justamente esse caminho, o Brasil parecia que estava se assanhando demais, e aí você acha que existem forças políticas internacionais que têm interesse em frear um país que se projeta muito na cena do comércio internacional? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente ter essa visão do armamento, né? Por exemplo, eu trabalhei na ONU através da Missão Permanente do Brasil, junto à ONU justamente nessa parte do desarmamento do Conselho de Segurança. O que eu posso te falar é que o Brasil, a gente não tem capacidade bélica para 2 dias de guerra, de um conflito internacional. No caso, o PIB agora está muito relacionado a armamento, ou seja, os países antes eram gastos, considerados como gastos do governo, o armamento, e hoje em dia ele é como investimento. Então, o PIB de um país sempre vai aumentar agora. Quanto mais armas você tiver, o PIB vai aumentar. Você tem essa relação, ela é universal com relação ao PIB? Inclusive, os Estados Unidos, o PIB, se não me engano, eu estou com medo de dar informação falsa, mas eu acho que aumentou 2,6% por causa disso, dessa mudança. Por causa disso, exatamente. Exato. Então, as condições hoje em dia, se o Bolsonaro ele vai aumentar essa indústria bélica, né? Porque a gente até então, o que a gente produz de arma? A Taurus, que teve problema, que a gente... Então, é um problema grande. Mas, voltando nisso, por exemplo, só para dar um toque também sobre a Venezuela, é que em disputas, né, bélicas, quem decide qualquer conflito é o Conselho de Segurança. E nisso a gente já tem os Estados Unidos, que quer a invasão na Venezuela, e a Rússia e a China que vetaram. Um veto, já quer dizer que não vai passar uma resolução, isso não vai ser possível. E qual foi o resto da pergunta que você me fez? Eu perguntei se o Brasil estava no caminho da industrialização, né? O armamento entrou mais ou menos, quase que secundariamente. Na verdade, o Brasil, eu queria saber se você concordava com essa tese, com a sua visão, de que o Brasil estava entrando numa posição de player internacional, econômico, com essa relação indústria e produção no campo e tudo mais, poderosa, quer dizer, para realmente fazer tremer a cena internacional. E que isso foi barrado por algum tipo de força. Se você acha que existe esse tipo de pressão, por exemplo, o Brasil com a extensão territorial que tem, com a própria diplomacia que é conhecida por, agora já não é mais assim, porque agora a gente tem um outro diplomata ali na chancelaria brasileira, mas de fazer o soft power também, né, internacional, conquistar bastante espaço diplomático. Se o Brasil assustou, quer dizer, com seu poderio, e se ele foi sabotado por isso. A gente sabe que teve espionagem na Petrobras, né, da NSA, agência americana, mas isso faz parte, mais ou menos, do jogo internacional. A pergunta concreta é: o Brasil estava caminhando para ser um país não emergente, mas realmente desenvolvido, dentro do seu escopo teórico? Com certeza, tanto que a gente chegou à 7ª maior economia mundial, né? Isso eu acredito que foi em 2012, hoje a gente ocupa a 10ª economia mundial. Então, assim, a gente estava no caminho correto, porque, de certa maneira, existia nesse tempo em que as pessoas julgam como socialismo, comunismo, né, e que era um governo de centro-esquerda, simplesmente, a gente viu vários avanços tecnológicos, de pesquisa, e isso foi muito importante, e isso fazia com que o país se desenvolvesse, e
não só economicamente, mas também isso que a gente comentou da diplomacia. A gente era bem quisto, né? Então a gente já estava pleiteando ali o comércio com a União Europeia, né? O Mercosul entraria nisso. Hoje a gente já vê que não. A comunidade europeia está cada vez mais distante de um acordo, né, com o Mercosul. A gente vê que a situação social também, porque uma coisa para ter em mente é que um país que vai investir em outro, não é a isenção fiscal que ele está buscando. Ele está buscando estabilidade econômica e política. E a gente perdeu muito também com isso. Os investidores saíram muito por essa falta de diplomacia, por esse problema, né, que a gente passou politicamente, de estrutura mesmo, política, para dar credibilidade aos investidores. Então, é um conjunto de fatores que eu não vejo um progresso do Brasil nessas condições onde a gente está. Mas a gente estava antes no caminho correto. Perfeitamente. Você me lembrou agora do Haddad, o Fernando Haddad, que também é economista, e faz leituras assim bastante precisas da cena econômica brasileira. Inclusive, não é uma leitura dele, é uma leitura que ele trouxe do próprio mercado financeiro, de que toda essa turbulência política, com a ruptura democrática, no impeachment sem crime da Dilma Rousseff, etc., de Temer, que está sendo preso hoje, a gente talvez comente um pouquinho sobre isso também, né? Que o mercado financeiro, acho que a Bolsa já caiu hoje em função da prisão do Temer, com medo dela afetar a reforma da Previdência. Mas isso é um outro assunto muito complexo. Então, só para reforçar o que você disse, quer dizer, a política, ela influencia demais a economia, as tensões, né? Isso é determinante e muitas vezes passa batido aqui nas análises dos jornais tradicionais brasileiros, que deixam passar batido esse tipo de dimensão, né? Na verdade, o que fez o Brasil entrar em recessão em 2015 e 2016, segundo esses estudos que o Haddad cita do mercado, foi justamente em grande, claro que não foi só a política, mas ela contribuiu imensamente para isso ter acontecido. Você quer fazer um comentário sobre esse? Não, é isso mesmo. O campo político, ele influencia na verdade, é um elo, né, de sobrevivência. Se a economia está bem, os eleitores vão votar naqueles em que eles acreditam que fizeram a economia ser bem. Só que no Brasil falta muito esclarecimento também de que não é o PIB que a gente tem que olhar, não é o crescimento econômico, mas sim essa distribuição de renda que faz ser o PIB per capita. É isso que importa para nós. Acaba, por exemplo, eu gosto muito do Kunet, que foi quem inventou, né, o PIB, e ele fala que o PIB ele surgiu de uma crise econômica, ele virou um padrão comum e hoje ele é usado como barganha. Então, barganha política. Então, é isso, a economia sempre junta a política, porque o fator econômico determina quem vai ficar na política, mas a política é ela que vai atrair esses investimentos, ela que vai manter a indústria sustentável, desenvolvimento. Então, é um ela, eu não diria que só a política puxa um ou a economia puxa o outro, eles estão juntos, né? Mas a política, com certeza, e o fator diplomacia, né? E eu acho que deveria ser assim realmente, porque a política é o lugar da disputa democrática das forças, né, sociais. Que de uma certa, não é só no Brasil, né, mas a política ela é um pouco criminalizada no mundo todo como uma coisa menor, né, não técnica, né, mas é ali que as coisas acontecem. Você como cientista política deve se ressentir um pouco disso também, né? A Europa é muito diferente, evidentemente, do Brasil. E até os americanos têm uma compreensão diferente dessa, acho que da questão política. O Brasil realmente criminalizou a política de maneira gravíssima em toda a história, até durante a ditadura militar aqui. Renata, eu queria te fazer mais uma questão relacionada a isso. Quando você falou, pegando mais o gancho do encontro do Trump com o Bolsonaro, é muito assimétrico no sentido de que o Trump
estava ali defendendo os interesses dos Estados Unidos o tempo todo. E ele faz Exato. isso o tempo todo, mesmo ele sendo neoliberal. E o Bolsonaro foi ali entregar, quer dizer, tudo que pudesse entregar do Brasil, inclusive a emissão de passaportes, foi um festival realmente de concessões sem nenhum tipo de reciprocidade. Essa simetria, eu só queria destacar que o Trump, mesmo sendo ele é muito diferente do Bolsonaro no sentido porque eles são parecidos com essa coisa da ultradireita, de combater o comunismo, dessas fantasias malucas que eles têm. Mas o Trump ele tem um pé na realidade econômica americana que o Bolsonaro não tem no Brasil. Você concorda com essa leitura? Concordo totalmente. E, assim, imagina a comunidade internacional recebendo os dois, né? A visão que eles tiveram dos dois juntos, porque o Trump ele não é referência para nenhum país, né? Em termos de conduta, em termos de politicamente correto, de como ele trata, né, os próprios moradores do país, em termos de desigualdade, de não proteção à minoria, e o Bolsonaro é a mesma coisa, eles estão na mesma página. Então, esse encontro, ele teve uma repercussão muito negativa internacionalmente, principalmente na comunidade europeia, e isso vai dificultar muito a vida do Brasil em futuros acordos, mesmo porque a gente já estava falando em sair do acordo de migração, né? O Bolsonaro ele elogiou o Trump pelo muro que ele quer construir no México. Ele falou que as intenções dos imigrantes não eram tão boas, né? Que depois ele ainda se desculpou. Então foi um show de horrores, né? Da parte diplomática e dos que não estão a favor do Trump, né? E agora muito menos do Bolsonaro, que o Bolsonaro já era antes mal visto, né? Mas agora, depois desse encontro, com certeza agravou a situação. Eu acho que você coloca uma questão que é importante, quer dizer, são as consequências econômicas desse encontro concretas, né? Porque politicamente foi um vexame, todo mundo comentou isso aqui no Brasil, etc. Mas concretamente, quer dizer, você perde o mercado europeu, ele fica arredio depois de um festival de incivilidade dessa dimensão. E aí dificulta, porque leva muito tempo para você construir os acordos internacionais, né? É muito delicado, né? São costuras que são muito sutis, né? E é curioso, Renata, queria que você comentasse também a presença do Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da OMC, é um brasileiro. Isso não tem, acho que diretamente impacto para um país, mas representa algum tipo de soberania de um país, que você tem um diretor dessa importância, né? Nós temos o diretor da FAO também, que é o Graziano. Você acha que o que será que o Roberto Azevedo deve ter ficado desesperado com todas essas situações aí que o Brasil vem produzindo nesses últimos anos, né? Com certeza. O Bolsonaro, basicamente, o que ele disse é que ele quer trocar o comércio com a OMC pelo OECD, né? Como inclusive, a gente estava falando anteriormente, quando a gente estava em off, é um prestígio? Sim. Não digo sair do, assim, né, mas eu estou falando assim, em relação a entrar para esse grupo dos países ricos. É um prestígio, sim, só que não é uma adesão imediata, existem outros países na fila, e esse grupo restrito já fala muito em não abrir as portas, basicamente, para qualquer um, né? E o Brasil seria um desses qualquer um. Não por sua posição geopolítica que ele ocupa, mas basicamente pelo o momento que o Brasil está passando agora. Isso é um pedido do Trump, não quer dizer que essa comunidade vai aceitar. Você comentou sobre o Zé Graciliano, né, da FAO, foi ele que basicamente deu todo o impulso para o Bolsa Família. Ele é muito respeitado, né, lá fora. E eu fico realmente pensando o que ele deve, os comentários dele
nesse momento. Na verdade, Renata, a gente percebe que os políticos mais experientes, até o Lula, mesmo na condição que ele está, sabe que esses processos são cíclicos, que eles têm um fim, né? O problema é quanto eles vão durar, né? Quanto tempo vai durar. O Temer, a gente viu que durou um certo tempo. Na verdade, o Bolsonaro é uma espécie de sequência natural desse processo meio golpista do Michel Temer, e eu acho que tanto o Azevedo quanto o Graziano estão numa posição assim de muito destaque na cena internacional geopolítica. Eles devem pensar isso, né? Eles devem falar, bom, o Brasil está num momento dramático que vai ter de ser superado pela sociedade, né? Na medida em que isso for ficando mais claro, sendo possível, quer dizer, outra ruptura. Eu acho que nós estamos encaminhando um pouco para isso. Renata, querida, eu quero trazer agora o seu foco realmente de pesquisa, que eu achei muito interessante, aquele artigo que você me passou. Ainda não vamos falar do artigo do minério de sangue, que acho que é um artigo que repercutiu muito, e vamos deixar ele para o final. Eu queria que você falasse dessa questão das estatísticas, das metodologias, das medições do PIB, que é aquele artigo que você publicou numa comunidade, né? Acho que da instituição chilena, né? Na rede social. Foi um trabalho feito para a CEPAL, que é a Comissão de Economia da América Latina e Caribe, na ONU, e foi um trabalho investigatório para ver até que ponto o PIB influencia na democracia. Porque até então, quando a gente tem esses medidores de democracia, a gente vê como Freedom House ou Polity4, eles basicamente medem a liberdade civil de um país, os direitos, né, a expressão. E nisso eu pensei, tudo bem, a gente tem isso, mas até que ponto? O que aconteceu na Argentina, que é o que eu vou explicar, e no Brasil, eles interferem, que é esse cálculo do PIB, na democracia. E a gente vê que nossas democracias são muito frágeis. Então, basicamente, a Argentina, durante o período do kirchnerismo, né, mas mais em específico de 2009 até 2015, ela manipulou os dados do PIB, que é a Agência Nacional de Contas, né, do país, de contas nacionais, em que a INDEC, ela não é independente do governo. Então, esses dados foram manipulados usando a série de 2004 e foram analisados 55 setores. A pedido, né, do governo da Argentina em 2016 para a CEPAL, para a divisão estatística da CEPAL, eles diagnosticaram que havia a série toda de 2009 até 2015, essa série foi manipulada. Então, a Argentina dizia... Deixa eu fazer uma interrupção aqui, só para o nosso público entender e para que eu também consiga acompanhar. Foi durante o governo da Cristina Kirchner, é isso? Foi. Foi durante o governo da Cristina. Esse órgão de medição, você disse que ele não é do governo, ele é independente? Não, ele é dependente, que é o IBGE. Perfeitamente. Seria o IBGE. Perfeito. Né? O IBGE é o IBGE. Então, as séries foram manipuladas e por exemplo, a Argentina não tem aqui o dado aqui agora, assim, para te falar, mas vamos supor que no ano de 2012, eu queria até ter o dado aqui para te falar com certeza, mas a Argentina dizia que o PIB foi positivo, né, foi 0,5, e na verdade estava negativo, estava menos 2,6. Isso influencia muito porque justamente aquilo que a gente estava comentando sobre a democracia, porque o eleitor, ele se mira, né, ele olha para o PIB de um país e ele fala, uau, a Cristina fez bem, né? Então, você vê como a política está junta, né, paralela à economia, porque o eleitor, ele pesa muito o PIB para que esse governo seja reeleito ou que ele saia, né? E no caso da Cristina, com a série manipulada, ela ficou 2 períodos, 2 termos no governo, né, na presidência.
Então, mas isso é um problema grande de estruturação, porque quando os países subscritores dos programas do FMI, que na verdade, assim, você tem um sistema de contas nacionais de 2008, que é uma versão atualizada de 1993, que eles buscam, eu vou tentar falar em termos mais assim, claros, né, assim, não tão específicos, mas eles buscam fazer uma medida padrão econométrica para todos os países. O que isso quer dizer? Que todos os países têm que relatar igualmente como estão suas contas nacionais para que o PIB seja usado em um critério igual para todos os países. Muitos países eles usam as contas satélites, ou seja, eles desviam dessa metodologia do PIB para poder inflar seus PIBs, porque você aí vai ter mais investimento estrangeiro, né? É mais prestígio para a sua economia quando seu PIB é maior. E nisso você tem vários programas do FMI que eles veem a clareza, eles querem a transparência, que os países eles mandem para o FMI essas contas com transparência para eles porem na página deles, um programa que chama STQA, para que eles possam monitorar a transparência desse país em relação ao PIB. Então, esse é um problema grande, porque o SNA, ele quer que os países sigam a mesma medida, só que o FMI, ele não checa se esses países estão tendo seus dados transparentes ou não, que foi no caso do kirchnerismo. Eu acho que acaba sendo até um jogo de cartas marcadas também, né? Porque o FMI não é esse primor de tecnicalidades também, né? O FMI tem as suas pressões políticas também. No caso da Argentina, antes da gente entrar no Brasil, isso sempre foi uma questão que eu sempre ficava muito curioso, né? Como é que os países medem os seus PIBs? Eu, como leigo, pensava assim, caramba, como é que será que todo mundo usa a mesma metodologia para valer para o mundo todo? Como é que é isso, né? Aí depois a gente percebe que tem uma concertação técnica internacional que é justamente esse sistema que você pesquisou. Na Argentina, Renata, eu queria saber o seguinte: você tem aquele instrumento da revisão do PIB, passa por isso essa discrepância de um número de outro? E outra pergunta: como que essa descoberta de que o PIB argentino foi fantasioso, digamos assim, durante esse período, ela é pública, ela faz parte apenas da sua pesquisa, ou isso está, digamos assim, constatado já na literatura do campo? E aí eu passo para você. Tá, então qual foi a primeira pergunta de novo, Conde? Desculpa. A primeira pergunta, deixa eu ver, era sobre as metodologias, né, que cada país produz para dar o seu PIB. Acho que, na verdade, eu quero saber, Renata, precisamente o caso da Argentina, se foi o caso da revisão do PIB, que o IBGE também faz aqui no Brasil, que ele lança um dado provisório e depois corrige. Se estava dentro desse escopo ali na Argentina a discrepância. Não. No caso da Argentina, foram os dados manipulados mesmo pela INDEC, que alterou essa série de 2009 até 2015, 2014, na verdade, em que existia já a contração desses números, mas o governo ainda dava como números positivos. A gente sabe que a Argentina foi altamente atingida pela crise, né, nos Estados Unidos, muito maior do que aqui no Brasil, porque a gente já comercializava com a China. A gente não tinha tanta essa dependência dos Estados Unidos. A crise de 2008, né? Oi? Lehman Brothers, né? 2008, é essa que você está falando? Isso. Então, a Argentina foi o país que mais sofreu na América Latina em relação a essa crise. Mas ela ainda produziu, o INDEC produziu números positivos. Então, por exemplo, em um ano ela falava que a Argentina tinha crescido 1,9, quando estava em recessão, menos 2,6. Então, eles manipularam mesmo a série.
Eu vou lembrar de um dado de colegas argentinos também que me disseram isso, queria que você dissesse. Porque o que muita gente me dizia nesse período na Argentina era que o dado da inflação era totalmente falso. Claro, porque é a INDEC também que mede. A INDEC, Também ela mede o PIB, a inflação, totalmente falso. As pessoas é o na rua... IBGE deles. Exato. Você me perguntou isso, que foi justamente essa base desse trabalho que eu fiz, se é posto a público. Por isso que eu estava te explicando também com antecipação sobre o FMI, porque basicamente a informação que o país lança, ele é divulgado pelo FMI na sua página. Então, assim, a Argentina forjou o PIB, ele foi mandado para o FMI publicou o PIB errado, depois a revisão publicou o PIB certo. Mas ali não tem um asterisco, nenhum comentário de que aquele PIB, aquele país manipulou. A sério. Quem sabe disso é o Departamento Estatístico dos países. Por exemplo, o Federico Dorin, que foi o meu supervisor lá na CEPAL, quando a gente estava comentando sobre isso, eu falei assim, Renata, a gente sabe. Mas isso não quer dizer que você, o telespectador, eles têm acesso a essa informação. Então, justamente, uma das críticas maiores é que o FMI, ele não libera essa informação para o público, desafiando a proposta do próprio FMI desses programas de disseminação de informação. Quer dizer, ele cria esse programa para que essas informações sejam divulgadas, mas ele mesmo não cumpre com essa transparência que ele exige dos outros países. É o PIB usado realmente politicamente para sustentar governos, né? Você tem informação se, antes de vir para o Brasil, a gente fala ainda da Argentina, se com a entrada do Macri, com a chegada do Macri, isso foi revisado, quer dizer, se a relação mudou desse instituto com o governo, se os dados agora da Argentina estão dentro desse quadrante confiável para o FMI, tem informação? Acredito que sim, porque foi inclusive quando o Macri entrou que foi feita essa revisão das contas nacionais e foi detectado essa manipulação. Tanto que hoje, se não me engano, a inflação na Argentina hoje, acho que está 42,91%, alguma coisa assim. E isso me parece um dado verídico. Então, mesmo porque depois da Argentina ter passado por essa manipulação e foi amplamente divulgada, eu não acredito que ele faria a mesma coisa. O INDEC continua parte do governo, mas ele já tem mais uma autonomia, né? Depois desse escândalo todo, ele já está... ele não é mais manipulado. Agora, uma coisa interessante para a gente comentar sobre o IBGE, né, no caso do Brasil, é que até 2015, o IBGE apresentava na sua página de internet, e que era essa página, esses dados que ele mandava para fora, né, para a FMI, ele mandava 55 setores da economia. Depois de 2015, apenas 11. Não tem como os economistas saberem se o PIB que o Temer passou a relatar e o Bolsonaro, se esse PIB é real. Hoje está falando de 1%, pode ser que a gente esteja menos 4%. Esse é o assunto. Essa parte do IBGE eu quero realmente ver com você com lupa, porque é uma coisa que me preocupa bastante. Antes de entrar nesse tema, Renata, deixa eu só ler alguns comentários aqui dos nossos internautas que estão acompanhando a entrevista. Eles estão falando de vários temas aqui. Deixa eu pegar um tema correlato. Muita gente falando da Lava Jato, muita gente falando do Temer, porque é o tema mais vivo de todos. Mas deixa eu ver se eu seleciono algum. O Brasil de agora, João do Espírito Santo Silva Filho. O Brasil de agora está muito mais atrasado em tudo: evolução cultural, social, política e evolução humanista. Estamos entrando numa obscuridade. Só registrar o comentário. O Pedro Lula Cândido diz que o Brasil volta para a década de 1950, mas com uma população 4 vezes maior. Será devastador,
porque em 1950 a população brasileira era de 51 milhões, 52 milhões de habitantes, e a população rural era de 33 milhões. Essa realmente é uma situação muito preocupante, quer dizer, você volta para esse percentual do PIB correlato a 1947 da produção industrial brasileira, é algo com mudança, com a questão demográfica, né? Tudo acelerado, 210 milhões agora a população, você já tem as cidades todas inflacionadas, né? Você tem problema no campo, é uma situação muito mais delicada, né, Renata? Sim, com certeza. E tanto que isso também influi muito no que a gente está vendo agora nessa reforma da Previdência, porque a densidade, né, essa tabela de densidade, ela foi mudando ao longo dos tempos. Estima-se que para 2040 a população do mundo vai passar dos 10 bilhões de pessoas, né? No Brasil, eu não sei a taxa, a percentagem da população aqui, mas é preocupante o fato de que a gente está indo na contramão, justamente pela desindustrialização, pelo neoliberalismo, privatização e a população aumentando. Os dados que vinham o Brasil vinha numa sequência boa de democracia. A realidade é essa: os governos que, no período pós-redemocratização, com todos os problemas que eles tiveram, a gente vinha num caminho soberano, era um caminho bonito e tudo mais. Mas aí você teve esse truncamento, realmente tudo se degrada de uma maneira muito acelerada, né? Porque o Brasil estava apontando para ser realmente um país pujante, com vibração, né, com todas essas notícias sobre tecnologia, produção, patentes, que tem o Centro de Neurociência do Rio Grande do Norte, centros de excelência sendo formados no Brasil, mais campos universitários sendo criados. Esse que é o grande termômetro do desenvolvimento, que foi interrompido, infelizmente, por esse truncamento político, por esse vale-tudo que nós tivemos de enfrentar em 2015, né? Eu quero, então, Renata, trazer essa discussão para o Brasil, para o IBGE. Como você colocou, o IBGE tinha muito mais elementos antes de 2015, né? Em 2015, logo depois, acho que foi 15 ou 16 que teve a mudança. O golpe, efetivamente, foi 16. Mas a mudança dentro do IBGE deve ter ocorrido também em 16. Confere, não? Basicamente, eu acho que o impeachment da Dilma foi em 2015, não? Foi 16. Foi 16. 2016 ela deixou, mas quando foi... sim, porque 2015, claro, 2015 foi, sim. Ela não governou porque não deixaram, teve aquela situação. Então, desde 2015 que os dados não estão sendo mantidos, né? Antes eram 55 dados que a gente tinha para fazer de setor por setor, 55 setores. Só comentar, teve realmente uma mudança metodológica no IBGE dentro do governo Dilma, isso eu me lembro bem. Foi essa. E depois, porque o Temer, na verdade, o Temer indicou, eu não me lembro agora o nome do encarregado do IBGE, e que ele era acusado de improbidade administrativa. E foi ele que foi encarregado do IBGE, tanto que depois também ele saiu, ficou pouco tempo, e passou para um cargo também de alto prestígio. Eu teria que dar uma... Eu não sei se ele foi para o... Ele não foi para o Banco Central, mas eu teria que pesquisar de novo para te falar com exatidão. Mas a gente está falando do conceito, não tem problema. Foi uma movimentação muito suspeita, digamos assim. E é o que eu digo, é engraçado a visão que aqui no Brasil se tem e a visão que se tem do Brasil lá fora. Então, por exemplo, como eu sempre estudei fora, não existia uma pessoa, por exemplo, na Inglaterra, que não achasse que foi golpe, o impeachment. Como alguém que não achasse que essa mudança do IBGE era suspeita. Mas justamente essa visão que se tem lá fora e que aqui a gente fica polarizado, mas é como se lá fosse muito claro. O que eles entendem, o conhecimento deles em relação à política é
não existe uma polaridade lá, a gente vê essa polaridade aqui, né? Sim. E essa questão, eu queria... porque o dado, por exemplo, do emprego, tudo isso mudou de uma maneira bastante drástica. Por exemplo, hoje se fala no Brasil em 13% de 12,3, 4% de desempregados, né? E nós temos um dado que são de 40 milhões na informalidade. Eu me lembro que quando era o governo Lula, o dado que era privilegiado, inclusive pelo próprio governo, era de carteira assinada. Esse que era o crescimento que era alardeado pelo governo para produzir aí enfim, a sua propaganda também de que as coisas estavam acontecendo. Hoje nós temos e nós temos dados também sobre desalento, sobre outras, né, a precarização, né, a reforma trabalhista que foi aprovada. Então, o IBGE, através da PNAD, também através de outras medições que ele faz, ele é o guardião, digamos assim, desses dados. Hoje, na sua visão, qual é o grau de confiabilidade do IBGE? Independente das questões políticas, evidentemente, a gente percebe que mudou a metodologia e, salvo engano, queria que você comentasse isso também, o IBGE, Renata, a tecnologia brasileira social, digamos assim, até da aferição estatística, sempre foi respeitada internacionalmente. Você tinha essa perspectiva? O IBGE, por exemplo, ele gozava de respeito internacional. Confere? Confere, confere. Mas é muito difícil a gente acusar, né, a gente dizer que estão acontecendo más práticas no IBGE agora, porque a gente não tem dados conclusivos. Por exemplo, eu não posso dizer que está errada a taxa de desemprego. É a única medição que a gente tem é o IBGE. Então, querendo ou não, se a gente não confiar, a gente vai estar simplesmente especulando o número. Eu acho que a gente pode simplesmente contestar a metodologia, justamente, né? No caso, por exemplo, do PIB, a gente sabe que os dados não estão sendo fornecidos. Como houve essa movimentação suspeita, fica... a credibilidade do IBGE está em jogo, agora justamente pelo PIB que não está sendo divulgado esses setores. Não sei se isso seria o IBGE per se, dizendo nós não vamos divulgar esses dados, ou se seria o governo do Brasil barrando essas informações para que essas fossem passadas para o FMI e outros órgãos, né, como o Banco Mundial ou a UN Data. Então, fica muito difícil a gente ter uma avaliação nesse sentido de que se o IBGE está sendo corrupto, ou se está se levando a uma corrupção, ou se ele está sendo manipulado pelo governo também. Mas uma coisa a gente sabe é que esses dados do PIB não estão sendo mais relatados. Quando eu penso na inflação, isso é uma opinião minha, tá? Eu ainda não fiz nenhum estudo, inclusive é o que eu quero fazer para ver mesmo se a inflação ela está de acordo com o que a gente experimenta nas ruas, né? Mas, assim, se você vê que o meu salão de cabeleireiro, eu faço unhas, né, manicure e pedicure, ele de 35, ele foi para 45. Como que a inflação está 3,42? Isso a gente está vendo no dia a dia. Isso eu digo porque o IBGE também calcula a inflação, né? Existem os dados que eles são coletados. Então, até que ponto o brasileiro está tendo essa informação correta, a gente não sabe. O que eu sei é que o PIB, não, mesmo se nós, economistas ou, né, cientistas políticos, se nós quiséssemos saber dessa informação do PIB, a gente não tem acesso, porque esses dados não estão sendo mandados para a gente. A gente entrou numa espiral de silêncio dentro da transparência do próprio governo, né? Eles já recolheram, inclusive, esse instrumento da transparência e tudo mais. Quer dizer, é uma situação bastante crítica. O nosso querido internauta aqui, Pedro Lula Cândido, não foi o Pedro que disse,
mas o nome daquele que foi designado o diretor do IBGE, naquele momento, é Paulo Rabelo de Castro. Isso. Paulo Rabelo de Castro, que teve problemas de improbidade justamente e depois foi remanejado para uma outra função dentro do governo já depois do golpe do Michel Temer. Exato. Queria falar um pouco agora com você sobre aquele artigo que você fala da mineração em Minas Gerais. O nome do seu artigo é muito eloquente, muito poderoso, muito forte, que é o minério de sangue. Você faz uma associação com o filme do Leonardo DiCaprio, né, que ele protagoniza, que é a questão da extração de diamantes na África, e constrói aí uma narrativa correlata com o que acontece na África e o que acontece em Minas Gerais. Nós estamos vendo em Minas Gerais uma situação talvez sem precedentes no mundo de mineradoras que não têm o menor respeito pela vida humana, fazem obras, estruturas que levam os riscos que nós vimos, quais são as consequências da má manutenção, quer dizer, da falta de fiscalização dessas usinas, enfim, né, são as, como é que chama? Barragens de rejeito. As barragens de dejetos e lá. E aí você fala de um novo risco que se tem no estado de Minas, que acho que é um risco permanente, daquilo que deve ser observado com muita atenção para que a gente não tenha mais crimes, catástrofes como aqueles dois emblemáticos de Mariana e esse último agora de Brumadinho. E aí eu queria que você comentasse isso, né? Você se debruçou por essa questão de Minas Gerais. O que é esse mecanismo do minério, da extração de minério em Minas Gerais? Onde a gente está passando aqui em Minas Gerais uma situação terrível e que, infelizmente, não está tendo ainda acesso nacional. A informação é muito local, muito concentrada, tem alguns meios de comunicação que visam essa questão, né, do meio ambiente, dessas barragens de ruptura. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma correção, porque quando eu leio qualquer matéria em relação a essas barragens de rejeito em Minas, eu vejo pessoas denominando isso que está acontecendo como crime ambiental, como desastre ambiental, e não é nenhum dos dois. Na verdade, é uma crise humanitária, porque quando a gente avalia desastre ambiental e crime ambiental, a gente só olha realmente para o meio ambiente, né, para a destruição da flora e da fauna. Se a gente der um nome correto, que é uma crise humanitária, a gente vê que o ser humano também ele está envolvido e a definição de uma crise humanitária é justamente quando existe mortes, existe o crime ambiental e causado em um evento, simplesmente, ou uma série de eventos. Então, é isso que está acontecendo aqui em Minas. Na verdade, a mineração irresponsável, eu tenho até eu queria comentar isso com você aqui, sobre as barragens que hoje estão em risco iminente de ruptura, porque a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ela classifica 2 níveis de atividades. A de danos potenciais, onde justamente não tem nem tempo para ter algum salvamento de vidas, porque a ruptura é feita de uma maneira onde é improvável que haja algum resgate, a destruição dos ecossistemas, e a de risco. A risco é simplesmente o que levaria a esse acidente. Então, basicamente, hoje, nós estamos com 8 barragens com risco de ruptura iminente. Eu tenho elas aqui, eu só queria ver se eu acho que é o resultado. Mas é a barragem Laranjeiras, a barragem Menezes 2, a barragem Capitão do Mato, barragem Dique B, barragem Taquaras, barragem Forquilha 1, barragem Forquilha 2.
São basicamente... Não são todas da Vale, são todas da Vale, não? Por exemplo, a Barão de Cocais, isso eu nem estou falando, por exemplo, a CSN é a que está em Congonhas agora, e que está também em risco iminente. Então, ela não é da Vale. Mas 67,5% das minerações aqui em Minas são da Vale. Então, a grande maioria, né, ela é da Vale. A Barão de Cocais, ela está em classe 3, que já é de ruptura iminente. E Barão de Cocais tem meu município com 32 mil habitantes, né? Quem conhece sabe que é uma cidade histórica, e lá, ou seja, tem a Serra do Cambota, que é tombada pela Unesco. Em Brumadinho, de novo, a barragem Menezes 2, e em Brumadinho tem cerca de 39.520 habitantes. É importante mencionar aqui que a Vale criou um fundo para a Mariana, que ela também aparece aqui na lista, para a Mariana, em que esse fundo se chama Renova. São milhões de reais que ela investiu para que fosse feitas essas separações, essas indenizações. Até hoje, nenhuma casa foi construída. Então, assim, questiona-se qual a seriedade da Vale mesmo, porque, basicamente, esse fundo virou uma empresa. Eles estão bancando essa empresa e essa empresa não está fazendo nada até agora para a população afetada. Quase que virou um fundo de investimento da tragédia dos outros, né? Exato. Administrando dinheiro sem construir. Exato. Então, Nova Lima são 3 barragens também com risco iminente, que é a Capitão do Mato, que é a barragem de B e a Taquaras. Todas 3 com classificação 3. E a gente tem Ouro Preto, que é uma cidade de 74 mil habitantes, do ciclo do ouro, patrimônio mundial da humanidade desde 1980, onde a gente tem a barragem Forquilha 1, barragem Forquilha 2, barragem Forquilha 3. Então, o que está acontecendo aqui, infelizmente, ele não tem essa difusão da mídia a nível nacional, mas que, de alguma maneira, a gente tem que comentar mais, falar sobre o que está acontecendo, porque afeta. É uma crise humanitária, né, como a gente falou. Eu acho que, deixa eu só fazer um comentário no que você está falando, que eu acho que é muito importante, que você entra justamente nessa ferida semântica, né? Não é uma crise ambiental, não é um crime ambiental. Eu acho que talvez seja até mais que uma crise humanitária também, seja um crime humanitário. Tem de ver como é que a gente consegue classificar, porque eu acho que nós estamos vivendo também uma crise das classificações, né? Uma crise dos conceitos. E o Brasil, como ele hoje está quase que soterrado por uma série de absurdidades de um governo super estranho, que retrocede, que não explica, que não se expõe. Nós temos aí um problema em Minas Gerais, porque você fica... aquilo não se nacionaliza, né? Aquilo não ganha a dimensão necessária, correlata ao estrago que pode causar. E como você elencou aí várias, você elencou, são 8 barragens? 8 barragens. Eu acho que o governo, você tem acompanhado ações, quer dizer, a gente tem essas ações que a gente fica sabendo, e aí a gente percebe uma paralisia também da opinião pública brasileira. Acho que você está rompendo com essa paralisia justamente para alertar todos nós. E aí eu queria te fazer a pergunta, que é uma pergunta agora mais técnica, com relação aí aos protocolos políticos do Estado de Minas Gerais. Você tem acompanhado, alguma coisa tem sido feita para tudo isso que você está denunciando? Nós estávamos assistindo, você menciona o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no seu artigo, ele destituiu, né, exonerou 21 superintendentes estaduais do IBAMA. A gente sabe que tem uma pressão muito grande para afrouxar a fiscalização, porque aí você tem um interesse econômico falando muito mais alto. Faz um balanço de tudo isso um pouco para a gente agora aí, na retomada. Então, eu vou dividir essa pergunta partindo do ponto de 3 âmbitos que a gente vai tentar cobrir, então. O âmbito político, econômico e social. O político, o Estado de São Paulo fez uma matéria em que ele declarou que a Vale
distribuiu recursos em 25 estados no Congresso Nacional, que soma 82,2 milhões a deputados, senadores, governadores e parlamentares. E que quem recebeu mais foi o senador Antônio Anastasio, que é de Minas Gerais. Ele recebeu cerca de R$ 1 milhão. Obviamente, ele desmentiu, disse que não, mas eu estou relatando o que saiu no estado de São Paulo. Em Minas Gerais, a gente viu uma discussão até calorosa entre o senador Carlos Viana, que é do PSD, e o deputado André Janones, que é do Avante. Porque o senador Carlos Viana, ele quer fazer uma CPI para analisar, investigar o que aconteceu em Brumadinho. Só que o André Viana, ele acusa, o André Janones, ele acusa o senador Carlos Viana de ter sido financiado pela Vale. Então, ele queria que fosse feita uma CPMI, que é uma comissão mista, onde envolveria os deputados e os senadores. Então, ficou aquele embate, e o Alcolumbre, o presidente do Senado, ele optou por fazer simplesmente a CPI, que seria no Estado. Então, por aí só a gente já está vendo que existe essa possibilidade realmente, que foi o que eu escrevi naquele artigo que você mencionou, sobre os interesses políticos, econômicos, os conflitos de interesse que geram esses recursos naturais malditos, né, que foi o tema desse artigo que escrevi. Por outro lado, o governador Zema, Romeu Zema, de Minas Gerais, né, da Partido Novo, ele decidiu que as vítimas, né, do acidente de Brumadinho, eles vão pagar o imposto, o ITCD, que é o Imposto de Transferência a Causas Mortes. Ou seja, para quem receber uma indenização acima de R$ 39.932. Ou seja, uma indenização que as famílias recebem, e o Zema, que fez esse projeto de lei, e ele mesmo está retirando, que é o 4512, projeto de lei 4512. Então, ele está pedindo que as pessoas paguem o imposto ITCD. Então, essa situação que a gente encontra aqui, que a gente vai vendo que, pela classe política, eles não estão dando, né, os políticos, os parlamentares, eles não estão dando credibilidade que esse problema realmente vai ser resolvido. Inclusive, foi criada também aqui em Minas Gerais a CPI das barragens, pelo Agostinho Patrus, do PV, mas já antes era dito, a narrativa era que não era interesse do Executivo que essa CPI fosse feita, que é justamente do Romeu Zema. E o Romeu Zema, inclusive, ele acabou de passar a legislação, o licenciamento da barragem da Serra da Piedade, ou seja, enquanto tudo isso está acontecendo, esse alarme que soou na cidade de São Sebastião das Águas Claras, Macapos, em meio de tudo isso, ainda foi aberto mais um licenciamento para mais uma barragem ser construída na Serra da Piedade. Isso a gente está falando de um patrimônio, uma reserva natural preservada. Do ponto de vista econômico, as mineradoras, elas são isentas do ICMS, que é o imposto estadual. De 2000 a 2015, o PIB, né, para as mineradoras em Minas contava 7,5%, porque o commodity estava alto, né, do minério de ferro, etc. E de 2015 até hoje, ele caiu para 3%. Então, o que Minas recolhe, o imposto, o PIB de Minas, com as mineradoras, é 3%. Só que o problema é que esses municípios, essas cidades que têm uma mineradora, elas são totalmente dependentes dessa mineradora. Emprego, a remuneração, né? Então,
é um ciclo vicioso que, inclusive... Uma situação dramática, né? A gente percebe que a própria população precisa da mineradora, né, para sobreviver. Precisa da mineradora, isso porque não tem uma diversificação da economia. Quer dizer, os prefeitos, o governador, ele não tem... Não tem criatividade, né, Renata? Isso pode levar até uma doença holandesa, né? Então, é muito dramática a situação. E do ponto social, é isso que a gente estava falando, porque isso é uma crise humanitária, a gente tem que dar nome aos bois. Não é, porque a gente acha que o nome mais forte para isso é um desastre, um crime ambiental. Não é. É uma tragédia humanitária, uma crise humanitária. E cada dia que existe uma reunião do Ministério Público com os moradores, eles alcançam algum benefício, mas retrocedem em outros e as dúvidas continuam. Renata, deixa eu só fazer, antes de você, só fazer um comentário aqui, porque o seu depoimento ele é muito, muito denso, muito importante, acho que ele muda um pouco a percepção de todos nós, acho que vai repercutir muito, inclusive, e eu, enquanto você vai dizendo, eu vou aqui pensando nas possibilidades, né, que a gente pode ter. Eu acho que, realmente, quer dizer, você muda essa compreensão semântica de toda a tragédia, trazendo para a questão da humanitária, e eu vejo, por exemplo, que é uma questão mais, que o Greenpeace, eu estou pensando na internacionalização disso, porque dentro do Brasil, nós estamos numa situação política social tão devastada que em Minas Gerais vai sofrer muito, né? Vai continuar sofrendo com esse jogo de empurra do poder público que ocorre aí dentro. E fiquei, porque seria o caso, por exemplo, de questão de segurança nacional, você ter populações inteiras sendo ameaçadas por barragens sem o mínimo protocolo de segurança, né? Eu vou ler alguns comentários aqui dos internautas. Olha, o Robson Arantes está dizendo assim: concordo com a Renata, foi um desastre humanitário, a tragédia de Brumadinho matou quase o mesmo número de pessoas que o ciclone na África, esse ciclone que acabou de acontecer na África também, que chocou o mundo. Cláudio Alves está dizendo aqui: chama-se de chacina o homicídio com 3 ou mais vítimas fatais. Portanto, o que ocorreu em Brumadinho foi uma mega chacina, combinada com crime ambiental. Foi uma chacina. Veja que a gente está realmente nessa crise das identificações, das classificações. Acho que o seu depoimento é muito importante. A gente já está chegando no final dessa entrevista. Eu quero te agradecer. A gente vai conversar, acho que novamente, sobre isso, porque o tema é muito vivo, e queria que você tecesse aí as considerações finais. Quer dizer, você já elencou, fez quase um outro artigo aqui. Eu vou associar depois a essa transmissão, porque esse vídeo vai ficar permanente no meu canal do YouTube, também no canal da TV 247, o link para o seu artigo, para as pessoas poderem ler também, o que você diz ali de maneira, né, organizada, de maneira... você fala justamente ali, como é que é, dos macacos, né? Como é que é o nome São Sebastião das Águas Claras, macacos. Águas Claras. Isso. Onde é uma cidade turística, onde as pessoas simplesmente não têm... a cidade virou fantasma, o trabalhador informal não tem mais emprego, está tendo uma compensação da Vale até então, mas simbólica, e a cidade basicamente parou, né? As pousadas, lá é um lugar com muitas pousadas, muitos restaurantes, e que até então os moradores não têm porque a Vale falou que foi instalado 2 radares para medir, né, esse volume milimétrico da estrutura, e instalou também 2 câmeras. Só que isso é uma medida paliativa, porque não foi resolvido o problema. Então, falando de descomissionar barragem, só que leva um tempo, então as pessoas estão perdidas. Isso é um exemplo do que está acontecendo. O drama prossegue, mesmo depois da catástrofe, do desastre, ele prossegue com o procedimento desses executivos, porque, a rigor, os executivos é que são responsáveis por essas políticas.
né? Eu vejo que se prende engenheiro, tal, pessoal que tá, mas eles, né, eles estão sendo vítimas de um processo também que é muito maior do que as próprias funções que eles exercem. Sabe que eu estou me lembrando aqui, realmente é muito sofrimento para a gente assistir tudo isso, porque quando você tem esse soterramento de uma cidade inteira, como Mariana, como Brumadinho, é a história que vai embora, as pessoas, muitas nem serão encontradas. Nós estamos lá em Brumadinho com 207 corpos que já foram identificados e encontrados, mas você tem 100 corpos que ainda estão debaixo da lama. Exato. É muito dramático, e a vaga, os políticos ficam discutindo misérias de ações que realmente não têm correlação com a dimensão dessa catástrofe. Eu vou devolver para você, Renata, fazer as considerações finais, que a gente tem que encerrar essa entrevista aqui. Por favor. Então, eu só queria mencionar isso, então, se a gente pensar em termos de números, o que está acontecendo, né, aqui nas barragens. O déficit de Minas Gerais ele está em 11,4 bilhões. E o Estado deixou de arrecadar 101 bilhões, porque essa Lei Candir também, feita pelo Fernando Henrique Cardoso em 1996, isenta o ICMS de ser coletado. Então, até que ponto é benéfico a Vale nos municípios, já que ela também não cria, né, uma infraestrutura capaz, e ela tem que fazer isso. É de responsabilidade de uma mineradora fazer isso, porque senão justamente a gente está falando do minério de sangue. Então, eu queria que simplesmente agradecer muito, Conde, esse espaço, e que fosse melhor divulgado a situação das barragens aqui, porque são cidades históricas, são muitas pessoas envolvidas, são famílias, em peso, que são desalojados de um dia para a noite porque uma sirene tocou. Não existe essa responsabilidade, né, com o meio ambiente. Então, eu gostaria que isso fosse amplamente divulgado para que os olhos fossem voltados um pouco aqui para Minas Gerais, não para relatar o rompimento de uma barragem, mas antes a gente poder tentar evitar que isso aconteça. Te agradeço muito, Conde. Renata Dias Barbosa, cientista política, parabéns pelo seu trabalho, por esse envolvimento aí, que a gente percebe que existe uma relação de muito afeto, né, com o teu estado, e a gente realmente fica empenhado em tentar buscar algum tipo de solução para esse impasse. Te agradeço imensamente, e a gente encerra esse papo com o Conde, e a gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Obrigado, Renata. Obrigado, internautas. Tchau, tchau. Tchau.